Fala investidores, beleza? Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o último relatório gerencial do fundo imobiliário VGHF11, que saiu na manhã de hoje, dia 17/9, e vem trazendo aqui algumas novidades. Então vamos tirar um tempinho para poder analisar esse novo relatório gerencial e ver o que foi que aconteceu nesse último mês de agosto com o VGHF11. Então, se você é cotista desse fundo, fique comigo até o final do vídeo que isso vai lhe interessar. Sempre lembrando, pessoal, que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, procure se aprofundar, estude, para que assim você possa fazer uma boa escolha, beleza? Sem mais enrolação, vamos lá. Atualmente o VGHF11, no momento que eu gravo esse vídeo, está sendo negociado a R$ 8,81, dividend yield aqui próximo dos 13%, VP de 0,98 e com uma liquidez média diária aqui na casa de 3 milhões. Se descermos aqui, podemos notar o seguinte, que o VGHF11 tem um patrimônio aqui de 1,48 bilhão de reais. Seu preço justo seria aqui os R$ 9,01, porém agora está sendo negociado a R$ 8,81, como já analisamos. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar o seguinte, que seu último rendimento pago para os cotistas foi no valor de 9 centavos por cada cota. E esse é o quinto mês seguido que ele vem pagando aqui esse valor de rendimentos. Porém, como vocês vão ver no relatório gerencial, possa ser que no próximo mês ele pague um rendimento menor. Então vamos aqui agora analisar esse último relatório gerencial do VGHF11. Então ele menciona aqui que o fundo encerrou o mês de agosto com a totalidade do seu patrimônio líquido alocado em ativos alvos, distribuídos em 143 diferentes ativos, um total investido de 1,4 bilhões de reais aproximadamente. Ao longo do mês, ele menciona que o fundo liquidou as suas operações de venda e recompra futura de CRIs, no caso suas operações compromissadas, no total de 70,7 milhões de reais. Então o fundo ele encerrou essa alavancagem que ele tinha. Ele menciona aqui também o seguinte, descer mais um pouquinho aqui, ele menciona que em relação às alocações, ao longo do mês de agosto foram adquiridos um total de 60,4 milhões em ativos e vendido um total de 87,2 milhões, uma venda líquida de 26,8 milhões de reais. Continua mencionando que o fundo comprou um total líquido de 17,4 milhões em posições integrantes da carteira Valor, especialmente cotas e FIIs, e com essa movimentação a carteira Valor passou a representar 36,3% do patrimônio atual do fundo, sendo que antes, no mês anterior, era de 33,8%. Ele menciona aqui também o seguinte, que os movimentos mais importantes feitos ao longo deste mês na carteira de renda foram dentro da carteira de CRIs, com uma venda líquida de 81,2 milhões de reais, predominante em ativos IPCA. Com isso, a carteira de CRIs passou a representar 55,3% do patrimônio atual do fundo, sendo que antes era de 60,4%. Então ele diminuiu a sua exposição em CRIs e aumentou a sua posição aqui em cotas de outros fundos imobiliários. Então essas foram aí as principais movimentações do VGHF11 nesse último mês de agosto. Ele menciona aqui também sobre as duas situações de calote que o fundo está passando. Então, com respeito aos CRIs da Celina, que representa atualmente 1,8% dos ativos do fundo, continuam em situação de calote, então não estão pagando desde o mês de junho de 2024, e as negociações para a solução dessa questão ainda estão em andamento. Já referente ao CRI Quaquirus, que representa atualmente 0,7% dos ativos do fundo, passou a deter participação em 2 terrenos na cidade de São Paulo, com valor estimado de venda de 137% acima do valor da dívida, e a gestora está em processo avançado de venda dos mesmos. Então o fundo ele pegou esses 2 terrenos aqui na cidade de São Paulo como garantia, que esse devedor não pagou o seu CRI. Esses terrenos têm um valor aqui de 137% maior do que o valor da dívida atual, e o fundo está em processo de venda desses 2 terrenos para poder cobrir, esse calote que ele levou desse devedor. Então, pelo menos a gestão aí agiu de maneira rápida, conseguindo assim solucionar até certo ponto, essa questão desse calote. E aqui também ele menciona que vai trazer mais algumas informações a partir desse relatório gerencial. Então ele vai trazer aqui mais algumas informações com respeito às alocações que o fundo ele tem atualmente. De um modo geral, o fundo ele continua bastante diversificado, como a gente pode ver aqui os seus ativos CRIs. O que ele tem maior posição é esse CRI da VGR11 Mezanino, que ele tem 3,13% do seu PL atual. Eu não vejo a hora desse CRI aqui acabar, falta aproximadamente aqui 5 meses para finalizar, já que esse CRI é uma ancoragem que o fundo ele fez.
Mas de qualquer jeito o fundo continua aí bastante diversificado. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver que somente em CRIs ele tem um valor total investido de 805 milhões de reais, que representa aproximadamente aqui 54, 55% do seu PE. Ele também tem 3 FITICs, com valor investido aqui de aproximadamente 16,5 milhões de reais. Cotas de outros fundos imobiliários, que é a sua segunda maior posição, ele tem um valor total investido aqui, deixa eu procurar, de 571 milhões de reais, o que representa aqui 38% do seu PL atual. E se descermos mais um pouquinho, ele também investe aqui em ações, que ele tem 3,7 milhões de reais investidos, e em SPE, que ele tem um pouco mais aqui de 60 milhões de reais investidos. Então, no total, o VGHF11 tem investido atualmente 1 bilhão 458 milhões de reais em 5 diferentes tipos de investimento. Se descermos mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos notar o seguinte, com respeito ao seu resultado financeiro referente ao mês de agosto de 2024. Então, durante o mês passado, o fundo ele gerou uma receita total aqui de 15 milhões 231 mil reais. Suas despesas, se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver que somou o valor de 2 milhões e 58 mil reais. Então, o fundo, no final do mês, ele ficou com resultado a distribuir para os seus cotistas de 13 milhões 173 mil reais, que é um valor inferior aos outros meses anteriores, como a gente pode ver. E o fundo ele distribuiu no mês de agosto 14 milhões 824 mil reais. Então, ele distribuiu um valor maior do que o valor que ele gerou. Então, seu resultado correspondente ao mês de agosto foi negativo. Para o fundo ele continuar nos próximos meses distribuindo aí 9 centavos por cada cota, ele tem que gerar no mínimo aqui, 14 milhões 824 mil reais. Porém, essa não é a expectativa. Por qual motivo? Podemos ver, a situação de agosto aqui já se repetiu nos meses anteriores. Aqui no mês de julho, ele gerou essa receita e distribuiu essa receita, então também foi negativa. No mês de junho também aconteceu a mesma coisa. Ele gerou esse resultado e distribuiu aqui esse resultado. Então, já faz aí 3 meses que o fundo ele vem gerando uma receita menor do que o valor que ele distribui. Provavelmente ele está distribuindo aqui seu resultado acumulado que ele tem, já que se eu pegar aqui o relatório gerencial de alguns meses atrás, referente à sua receita de abril, maio e junho de 2024, podemos ver aqui embaixo, em abril e maio de 2024, ele havia gerado uma receita bem maior do que o valor que ele distribuiu. Então é provável que ele esteja usando esse resultado que ele conseguiu bem superior para conseguir manter esse patamar de 9 centavos por cada cota. Mas se percebemos, desde junho que ele já vem usando esse resultado acumulado. Então esse valor aqui, estou sublinhando para vocês, mês de junho gerou 14,4 milhões de reais, e distribuiu 14,8 milhões de reais. Aí se voltarmos para os relatórios mais recentes, aqui também é referente ao mês de junho. Então esse é o terceiro mês seguido que o fundo ele gera um valor menor do que o valor que ele distribui aos seus cotistas. Se ele tiver ainda resultado acumulado, então provavelmente ele vai usar, para o próximo mês voltar a pagar 9 centavos por cada cota, mas já fica a expectativa aí que esses rendimentos aqui de 9 centavos por cada cota provavelmente não vão se manter até o final do ano, já que o fundo ele vem gerando valor menor do que ele tem distribuído para os seus cotistas. Aqui no seu relatório gerencial, podemos notar o seguinte, com respeito à sua alocação por ativo-alvo, como eu havia mencionado, ele diminuiu a sua exposição aqui em CRIs, que antes era na faixa de 60%, agora é de 55%, e ele aumentou a sua exposição em cotas de outros fundos imobiliários, talvez aproveitando aí alguns fundos que estão com desconto, aproveitando para comprar barato para futuramente realizar ganho de capital. Aqui ele menciona sobre sua alocação por estratégia, então as 3 estratégias que atualmente ele usa. Se descermos mais um pouquinho aqui, ele menciona também os indexadores dos seus CRIs. Outro ponto interessante é que ele aumentou a sua exposição aqui no índice CDI, talvez aí querendo aproveitar uma possível alteração da taxa Selic. Amanhã, dia 18, haverá a nova reunião do Copom e existe a expectativa da taxa de juros ela voltar a subir. Então, talvez o fundo ele fez esse movimento com essa expectativa, de o CDI ele voltar a subir e dessa maneira ele conseguir aqui ter uma rentabilidade maior. E ao lado aqui, pessoal, podemos ver sua alocação por segmento com respeito aos seus CRIs, que era uma informação que o fundo ele não disponibilizava para os seus cotistas. Então, podemos notar o seguinte aqui, os setores de atuação de seus devedores
ele tem uma maior exposição aqui, de 48%, no setor residencial. Tem aqui também o segmento de hotel, que já é um segmento mais arriscado, atualmente corresponde a 9%. Escritórios, que já é um segmento um pouco mais seguro, de 8%. Shopping, que já é um segmento bom. Infraestrutura e logística. Então, esses são aí os principais segmentos do VGHF11. E se descermos mais um pouquinho aqui, ele traz mais informações sobre os seus FIIs. Informações essas que ele não disponibilizava. Então, ele menciona aqui sua alocação por segmento aos seus FIIs. Então, a maioria dos fundos imobiliários que ele investe atualmente, 40%, são fundos de escritórios, no caso de lajes corporativas. Ele tem aqui também fundos de desenvolvimento, que já é um segmento aí mais arriscado de fundos imobiliários. Tem também aqui do setor residencial, fundos de shopping, de infraestrutura, equity, recebíveis, logística e FOF. Então, lembrando que isso daqui corresponde aos seus fundos imobiliários que estão na carteira Valor. Já com respeito aos FIIs da sua carteira Renda, atualmente, ele tem aqui 78% dos FIIs são do segmento de recebíveis, no caso de papel, e 20,9% são fundos de escritórios. Lembrando, pessoal, que essas duas carteiras que atualmente o fundo ele tem são as estratégias que ele usa. Essa Valor, então o objetivo é comprar em um determinado preço, com o objetivo daquele ativo se valorizar e ele realizar assim ganho de capital. Então, o Valor. Já a Renda é aqueles ativos que ele tem o objetivo de carregar para o longo prazo. Então, o foco dele é os rendimentos mensais e não ganho de capital. E com respeito às suas movimentações, pessoal, aqui a gente pode ter uma noção maior, né? Então, podemos notar as compras de CRIs que ele realizou durante o mês de agosto, que foi no valor aqui de 2,7 milhões de reais, e suas vendas, que movimentou o valor aqui de 83,8 milhões de reais. Então, durante o mês de agosto, ele vendeu bastante aqui CRIs. Então, seu foco nos CRIs foram esses. Já com respeito aos fundos imobiliários que atualmente ele investe, podemos notar que durante o mês de agosto ele comprou 54,9 milhões de reais em fundos imobiliários e vendeu aqui 1,4 milhões. Então, durante agosto, o objetivo do fundo foi aumentar sua exposição aí em FIIs, com o objetivo aí de trazer uma renda maior e ao mesmo tempo futuramente realizar ganho de capital. Ele menciona aqui também que realizou a venda dessa ação aqui, ó, a ALOS3, no valor de 1,9 milhões de reais, e com respeito ao SPE, ele realizou uma compra desse ativo aqui, no valor de 2,7 milhões de reais. Então, pessoal, essas foram aí algumas movimentações, o que ocorreu com o VGHF11 durante esse último mês de agosto de 2024. Como eu mencionei, o fundo aumentou sua exposição em cotas de outros fundos imobiliários e diminuiu sua exposição em CRIs. Aumentou também sua exposição em CRIs que estão indexados ao índice CDI e diminuiu sua exposição a CRIs indexados ao índice PCA. E também o fundo, pelo terceiro mês seguido, está gerando uma receita menor do que o valor que ele está distribuindo. Então a expectativa é que ele diminua os seus rendimentos, já que o fundo ele não vai conseguir manter esse patamar. Se você como cotista fique ciente que o VGHF11 ele pode diminuir os seus rendimentos já nos próximos meses, beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.